Quem é Brian Rodrigues? O que faz? Como vive? Ele se alimenta? Joga futebol? O que é esse cara? Ele vai chegar no Santos? Vamos conversar sobre esse jogador logo depois da vinheta. Vamos lá! Fala seus peixão, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo e o tema do vídeo é Brian Rodrigues, vem? Não vem? É bom? Não é? É ruim? Quem é esse jogador? Como ele joga? O que ele faz da vida? Tá certo? Vamos falar sobre isso. Deixa o seu like, é muito importante, se inscreve no canal se você não for inscrito e vai lá na Fute Fanatics, meu irmão. Melhor loja, é Toys! Aqui, ó. É Toys! É Toys, camisa nova do Peixão, azulada, show! Versão torcedor essa aqui. Lindíssima, lindíssima, cara. Panão bom. Sou colecionador de camisa de futebol, você sabe. Né? Se fosse ruim eu falava. Pano bom. Pode comprar que é boa. Versão torcedor, tá? Aqui tem os bordados. Vale a pena, tá? Tem na Fute Fanatics com 7% de desconto no meu cupom Peixão na Fute 7. Como eu faço pra ir lá? Só clicar no primeiro link da descrição ou neste QR Code aparecendo aqui na sua tela. Clicou, você vai direto pro site da Fute Fanatics, que melhor loja de todos os tempos. É isso que eu estou falando, tá certo? E é Toys, tá certo? Aqui, ó, pá! É Toys, meu irmão! Vai lá, 7% de desconto na loja inteira, tá? O cupom serve pra loja toda, não só em produtos do Santos, tá certo? Então vai lá na Fute Fanatics, eu garanto que você vai curtir, tá certo? Eu peguei um tênis maneirão na Fute Fanatics. Deixa eu mostrar aqui meu pisante. Olha esse pisante maravilhoso, meu irmão. É Toys! Tá vendo? Tá certo? Vai lá na Fute Fanatics, eu garanto que você vai curtir, meu irmão. Bora lá, vamos falar de Brian Rodrigues. Quem é este ser humano? Por que ele está na mira do Santos? Qual é a situação? A gente vai conversar sobre isso. Vamos ler aqui a matéria de Lucas Mussetti, tá certo? Sobre o interesse do Santos no Brian Rodrigues, tá bom? Santos busca alternativas, mas tem dificuldade para avançar por atacante. O Santos tem uma solução para contratar o atacante Brian Rodrigues. Tenta uma solução para contratar o atacante Brian Rodrigues do América do México. Ele é uruguaio, tá? Santos vê a negociação bem difícil por Brian Rodrigues. O Peixe tem sérias limitações financeiras. Uau, que novidade! O América é um time rico e não vai abrir mão facilmente de Brian. O atleta vê o Santos de Neymar com bons olhos. O Peixe pensa em duas opções: a compra com pagamento parcelado ou uma troca. O América até aqui não se animou com nenhum atleta que o clube da Vila Belmiro disponibilizou. As conversas são conduzidas pelo executivo de futebol Alexandre Matos com um intermediário. Segundo Banhos, presidente do América, ele disse ao UOL que ainda não chegou nenhuma proposta oficial. O agente Edgardo La Sálvia, porém, afirmou que o Santos tem chance de um final feliz nas tratativas. Aos 25 anos, Brian é visto como solução para o Santos. O Peixe perdeu Soteldo para o Fluminense e rescindiu o contrato de empréstimo de Gabriel Veron junto ao Porto. Além de um ponta, o Santos quer um lateral direito e tem Mike do Palmeiras como alvo. Um zagueiro é analisado, sem urgência. O Gil voltou. Não precisa de zagueiro. Ô, Santos, pelo amor de Deus. O Peixe já contratou Igor Vinícius e William Arão. Mas vamos conversar sobre o Brian Rodrigues. Bom jogador? Bom jogador, tá certo? Bom jogador. Brian Rodrigues tem 25 anos, é uruguaio, ele foi contratado pelo América do México, vindo do Los Angeles FC, que disputou a Copa do Mundo de Clubes em 2022 por volta de 6 milhões de euros, tá? É um jogador que joga na seleção uruguaia, tá? Ele tem 27 jogos pela seleção do Uruguai, marcou 4 gols, tá certo? É um ponta esquerda, ele joga preferencialmente do lado esquerdo do campo, ou seja, na mesma posição do Guilherme, tem 25 anos de idade. E o Brian Rodrigues, até onde eu vi, ele enfrenta um processo de agressão, né? De ser cúmplice de uma agressão sexual de dois amigos deles. Eu acho que teve algum caso parecido com o Eric Pulgar do Flamengo, tá? Ele seria cúmplice e não participante efetivo. Mas até onde eu sei, das informações que eu colhi, ele é inocente nessa situação, tá bom? Então, deixe isso de lado, vamos para análise do atleta, tá bom? Jogador bom de drible, bom no X1, tá? E tem feito uma temporada muito boa pelo América do México, tá? Nessa temporada, o Brian Rodrigues disputou 35 partidas,
marcou 11 gols e deu 9 assistências, que dá 20 participações em 35 jogos. Isso em números absolutos, tá, gente? Então, assim, é um jogador que participa ativamente da construção de jogo. Ele não é só um finalizador, ele também dá passes, né? Também ajuda a construir com passes. O problema é que o valor de mercado do Brian Rodrigues neste momento é de 6 milhões de euros. E o América, até onde eu sei, que é por volta de 10 milhões de dólares para vender o atleta. E o Santos não tem essa grana, bicho. O Santos não tem essa grana para contratar o Brian Rodrigues. Então é aquela coisa, é o que o Musetti colocou na matéria dele. Vai tentar oferecer alguns atletas para troca. E quem o Santos vai colocar para troca? O Guilherme? Vai perder outro ponta para trazer um? Já perdeu 2, né? Quem serão esses atletas? Vai disponibilizar alguém da base? Alguém que tá subindo? Caso do Matheus Xavier? Tô só supondo, tá? Não tô dizendo que é ele. Então, até onde se sabe, como diz a matéria, o América não se interessou por nenhum desses jogadores. E óbvio, o América é um clube rico, é o maior clube do México, tá? E o México tem muito dinheiro, tá? Os clubes mexicanos têm muito dinheiro para contratar e para pagar grandes salários. Então, para trazer o Brian Rodrigues, você precisa de um arranjo financeiro muito bem amarradinho, muito bem acertado. E o Santos, cara, né? A gente sabe muito bem a situação financeira do nosso clube. Não é boa. Acho que o Brian Rodrigues vai ser contratado? Eu acho quase impossível. Mas como é um nome muito forte e é um nome sendo falado muito aí, e tem o interesse do torcedor de que ele jogue no Santos, eu preciso falar sobre essa possibilidade, tá? O Brian Rodrigues, ele é um jogador que participa muito, muito do jogo, tá? Ele tem uma característica, pelo menos na participação, parecida com o Guilherme. Ele volta para auxiliar o lateral, não tanto quanto o Guilherme, que vai até a linha de fundo muitas vezes para auxiliar na marcação. O Guilherme, ele tem por característica recuar mais, só que o Brian Rodrigues, ele é mais contundente quando ele sobe pro ataque, né? Ele tem um drible melhor, ele tem o mesmo tanto de velocidade e ele tem um nível de construção e de finalização melhores do que os do Guilherme. Mas também, ele está numa grande temporada. As temporadas anteriores dele já não são tão boas, tá? Temporada 23-24 dele, ele marcou os mesmos 11 gols, só que em 44 jogos e deu apenas 4 assistências. Então, ele tem números parecidos com o do Guilherme, tá? Temporada 22-23 também na América do México. 26 partidas, teve machucado também, né? 26 partidas, 4 gols e 2 assistências. Acho que a 21-22 ele já estava no LAFC. Ele estava no LAFC. Temporada 21-22, 17 jogos, 2 gols e 3 assistências. Então ele é um jogador que está em ascensão. As 2 últimas temporadas dele foram as melhores que ele já teve, tá bom? Mas na MLS ele não foi muito bem, e no México ele conseguiu ir melhorando, né? Fez uma primeira temporada mais fraca e as 2 posteriores foi melhorando, né? Na anterior ele deu uma boa melhora e nessa ele está na melhor temporada da carreira dele, em números absolutos. O que é interessante, mas já passou por grandes problemas, né? Mas por causa desse desempenho no América, ele passou a ser convocado para a seleção uruguaia, tá? Bom jogador, tem bom drible mesmo, é um jogador que participa bastante do jogo, e é aquela coisa, nem todo jogador ele tem uma maturação muito jovem, né? De já estar em altíssimo nível muito jovem. Às vezes o cara demora mais tempo para se consolidar na carreira. Eu sempre dou o exemplo do Claudinho, formado no próprio Santos, que foi estourar com 24 para 25 anos só no Bragantino, no Red Bull Bragantino. Ali ele estoura de vez, né? Aparece pro futebol, é um grande jogador e tal. Mas demorou, né? O Claudinho demorou boa parte da carreira dele como profissional para se consolidar como um atleta de alto nível. Talvez o Brian Rodrigues siga essa mesma toada, né? Nos primeiros anos aí, dos 18 aos 22, 23 anos, sofreu mais e depois disso ele começou a ter uma maturação melhor e desenvolver mais o seu futebol. É o que eu tenho percebido com relação a esse atleta. Se eu gostaria dele no time do Santos, gostaria, porém já não é numa posição tão carente. Eu acho que o Santos tem mais carência do lado direito. Porém, do lado direito, eu considero hoje que o Barreal é o titular da posição. E você tem o Gabriel Bontempo para fazer essa função também. O Barreal, segundo o próprio Kleber Xavier, ele disse que prefere jogar pelo lado esquerdo. Então você já não teria essa necessidade latente, você tendo o Barreal e o Guilherme para fazer a função do lado esquerdo. E ainda tem o Matheus Xavier, que também gosta de jogar do lado esquerdo. Você precisaria pensar do lado direito. O Brian Rodrigues não tem por característica jogar do lado direito, embora também possa jogar. Mas se você pega o mapa de calor dele, o lado direito quase não é povoado. Ele joga majoritariamente, 99% das vezes, do lado esquerdo. É uma procura essa. Por que é esse jogador?
O que foi feito aí nessa análise? O Guilherme vai para ser banco? Ele vai ser reserva? Então vale a pena trazer. Como a matéria diz, é uma solução. Vendo desse lado, sendo uma solução, eu sou a favor desse tipo de contratação, tá? Porque também vejo como uma solução para a posição. Jovem, com bom potencial de ganho, assim como o Roleiser, e até numa venda futura, dependendo. Então eu considero um bom nome e seria uma boa contratação. Porém, aquela coisa, o dinheiro tá fraco, né? Como é que a gente vai fazer esse negócio? Tem que vender alguém. Quem que vai ser vendido? Né? Eu acho que o Brian Ruiz chegar ao Santos é na iminência da venda do JP Sherman. O JP Sherman foi vendido por 7, 8 milhões de euros, não sei. O Santos vai atrás do Brian Rodrigues para fazer essa contratação. Eu acho que vai ser feito assim. Se não for nesse nível, nesses moldes, eu não acredito que isso vá acontecer, porque o Santos não tem de onde tirar essa grana agora. A não ser que o senhor Neymar Pai resolva emprestar o dinheiro, tipo, a lá Paulo Nobre pro Santos. O que eu também não acredito que vá acontecer, né? Até porque ele sempre pede mais dinheiro. Então eu não acredito que ele vá, toma aqui. Entende? É isso que eu quero trazer aqui pra vocês. Vale como reflexão. Acho que não vai acontecer, mas como tá sendo muito falado, eu acho que vale a pena a gente entender que tipo de jogador pode ser esse. Igual eu fiz com o Puado, né? Igual eu fiz com o próprio Lautaro Dias, muita gente falando, eu venho e faço análise do jogador pra pessoa entender, vale a pena ou não vale a pena. O Lautaro Dias eu não queria, o Puado eu queria bastante, porque o Puado já joga bastante do lado direito também, se precisar, embora majoritariamente do lado esquerdo também. Mas é isso, quero te ouvir, deixe sua opinião nos comentários, a gente vai se falando nos próximos vídeos, fiquem com Deus, um beijo, um queijo para todos, até a próxima, valeu!